aqui com um convidado mais que especial. Eu falo que eu sou muito grato a ter conhecido ele já há muito tempo. Eu nem vou falar da nossa idade para não... Mas pelo menos sou amigo dele há uns 23 anos. Então eu tenho a grata satisfação de ter convidado hoje para o nosso podcast o Dr. Eduardo Gomes de Azevedo. Essa figura, vocês vão conhecê-lo, vão ver a história dele. Ele é paraibano, de João Pessoa? Eu nasci em Campina Grande, mas fiz faculdade na Federal. Campina Grande, ó. Quem nunca conheceu Campina Grande, é uma cidade assim espetacular. A terra do forró. A terra do forró. E ele se formou na universidade e no 6º ano ele veio para cá, veio para as terras aqui de São Paulo, foi para Santos. E em Santos ele fez o internato no 6º ano, gostou tanto dessa terra, falou, não quero voltar mais para Campina Grande, ficou aqui com a gente. Acabou fazendo residência em clínica médica e agora eu vou passar a bola para ele contar um pouquinho das curiosidades. É tanta coisa, pessoal, que um podcast não vai dar para falar tudo que esta pessoa incrível, esse médico, esse ser humano. Depois eu vou te contar detalhezinhos de como eu conheci ele. Vamos lá. Olha, você falou de Campina Grande, do forró. Eu levei o Pelé para passar uma semana. Ele passou 15 dias em Campina Grande dançando forró. E tem uma curiosidade que ele disse que em Campina Grande, para eu ganhar o campeonato de forró, eu tive que ganhar 2 vezes. Ele pegou uma professora de forró e deu um show. Aí todo mundo falou, não, é marmelada, é marmelada, é marmelada. Ele, de novo, ganhou 2 vezes. Ai, que história fantástica. Em Campina Grande são 30 dias de festa, né? Sim. E forró, onde você chega, forró. E o próprio Pelé disse que foi a melhor festa que ele foi na vida dele, né? Olha que... É muito interessante isso, né? E a nossa ligação com Campina Grande é muito forte, né? Eu fiz faculdade na Federal de João Pessoa, depois vim fazer internato em Santos, né? E depois fiz residência em clínica médica e começou a história, né? Mas conta que tem uma coisa sensacional, que lá em Santos você começou a trabalhar com um médico americano, que você foi o pioneiro em fazer GH, emagrecimento, em 1987. Isso. O HCG, né? Isso. É uma clínica americana chamada Dr. Sless, né? Uma clínica fantástica. Ele estava há 15 anos aqui em São Paulo, tinha clínica em Santos, no qual eu trabalhei lá com eles em Santos. Aí em São Paulo ele tinha umas 4, e acho que tinha em Porto Alegre uma, em Curitiba outra, acho que no Rio outra. E eles ficaram 15 anos aqui. Depois resolveram sair. Eles saíram e levaram o nome e os caras muito bacanas. Os colegas médicos que eram obrigados a ter um médico brasileiro com 10% para poder, né, gerir, fazer toda a parte. Toda essa parte. Eles deixaram a clínica para os médicos, levaram só o nome, né? Ganharam muito dinheiro aqui e esse tratamento com HCG... Olha só, pessoal, em 1977, a gente nem imagina isso. Eu nasci em 1972, tinha 5 aninhos, a gente já estava... E esse tratamento, eu ainda considero o melhor tratamento do mundo. Porque quando a mulher engravida, né, ela produz uma grande quantidade de HCG. Sim. Né? E o HCG, qual é o papel dele? Né? Proteger o bebê. Então, quando você usa o HCG para emagrecer, tanto homem como mulher, tudo que tiver de errado com você, ele corrige. Eu tenho um paciente, médico, amigo, que você deve conhecer, o Roberto Tulli. O Tulli, famoso Tulli, né? O Tulli tinha um problema, que ele tinha uma lipase e amilase elevada, né? E isso, quando você tem lipase e amilase elevada, pode estar indo para um câncer de cabeça de pâncreas, né? Sim. E aí ele fez todos os exames, foi para os Estados Unidos, ninguém descobriu nada.
Quando ele foi fazer emagrecimento comigo, eu tinha tratado o Chiquinho, eu trato o Chiquinho Scarpa, né? Sim. E o Chiquinho Scarpa tinha emagrecido 10 quilos e tal, aí ele quis fazer comigo. Né? Aí ele, vamos fazer, eu digo, ó, Túlio, é capaz que as tuas enzimas pancreáticas normalizem. Aí ele emagreceu 12 quilos, refizemos os exames e as enzimas normalizaram. Ele emagreceu 12 quilos, tirou a fotografia de calção, né? Que fazia acho que 15 anos que ele não tirava fotografia de calção, feliz e tal. Então, eu acho fantástico o HCG. Né? O paciente emagrece rápido, você faz uma desintoxicação, então é espetacular. E isso começou já bem... Quantos anos você ficou lá na clínica? Na clínica eu fiquei 3 anos. 3 anos. No terceiro ano eles foram embora. Eles foram embora. E aí, e por que eu montei a clínica? Eles saíram daqui e a minha assistente, né, aliás, uma supervisora da clínica disse, doutor Eduardo, eles foram embora, eles estão indo embora, o senhor sabe fazer o tratamento, né? E a medicação eu sei onde compra. Monto a clínica. Aí você começou? Aí eu comecei, montei uma clínica e foi espetacular, fez um sucesso enorme, né? E que eu acho, com certeza, que teve o dedo de Deus, né? Com certeza. A mãozinha de Deus, porque tudo dava certo, como tudo dá certo, né? Já começando, já saindo e tudo dando certo. Muito jovem, abriu a porta. Aí precisava colocar um nome, né, na clínica. E um ano atrás, o diretor clínico era um cara, um endócrino, um cara bacana, muito educado, foi para Sorbonne e me chamou e disse assim, aqui tem um tratamento com a doutora Nazan, e eu quero que todo o material está aqui para você estudar e passar para os outros médicos. E assim eu fiz. E quando falou em nome, eu me apaixonei pelo trabalho da doutora Nazan, que foi a doutora Nazan, a maior geriatra de toda a história da humanidade. Né? Ela tratou todos os estadistas dos anos 60 para cá. Mao Tse-tung, Perón, General Tito da Iugoslávia, Generalíssimo Franco, rei da Espanha, De Gaulle da França, Churchill da Inglaterra, John Kennedy, Bob Kennedy, personalidades como Picasso, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich. É um fenômeno. Rainha Mãe da Inglaterra. Então é uma coisa espetacular. E você foi para lá? Eu fui para lá. E conheceu ela pessoalmente? Sim, pessoalmente. Eu mandei Nossa, que fantástico. Curioso que eu escrevi uma carta para ela, né? Dizendo... Bom, naquela época não tinha celular, não tinha nada, tá, pessoal? Era só cartinha. Aí eu mando uma cartinha e que eu achava, pela a notoriedade dela, que ela nem ia responder, né? Que eu queria colocar o nome Ana Zan, em homenagem a ela. E a carta dizia isso, né? A carta foi escrita por um paciente meu, chamado Sócrates, que falava 7 idiomas. Nossa. E o Sócrates escreveu a carta, tá? Eu dei um tema e ele escreveu a carta. O doutor Aslan, 15 dias depois, me responde, me autorizando a colocar o nome da clínica Ana Aslan e me convidando para fazer uma pós-graduação com ela. Meu Deus do céu. Eu me preparei financeiramente 2 anos para poder ir para lá. Fui para lá, deixei um assistente aqui no lugar. Sim. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 2 anos. 2 anos, pessoal, olha só. Você fecha o consultório e tudo, deixa a pessoa aqui, vai para lá. E tudo deu certo, porque o colega, o tratamento de emagrecimento na época era qualquer luxo, né? Sim. Do emagrecimento e nós tínhamos introduzido o tratamento da doutora Nazan. Eu ainda hoje digo que o tratamento Nazan, na minha opinião, é o melhor tratamento do mundo. E antes eu dizia, olha, é primeiro sem segundo. Hoje eu digo que o segundo é
o implante hormonal da Sotopele, Sim. né? O implante hormonal americano, né? E que eu acho fantástico e que nós estamos tendo resultados maravilhosos, os pacientes felicíssimos. Você faz um implante, demora 10 minutos para você aplicar, e os pacientes, depois de 30 dias, doutor, estou com 18 anos, né? Muda a vida. Muda a vida, a disposição, tira a celulite das mulheres e tal. O homem fica incrivelmente firme, melhora a musculatura, memória, concentração. Então é espetacular, né? Sim. A gente eu já fiz 2 implantes, né? Você fez um, né? Já fiz um, vou fazer agora no final do mês de novo. Eu vou fazer junto com você. Maravilha! Tamo junto. Porque a testosterona baixou de 700, né? Você sabe que a testosterona do homem tem que estar acima de 700, né? E 90% dos homens têm uma testosterona baixa. E você só tem câncer de próstata porque a testosterona está baixa. Quando abaixa muito. Então, nós temos que manter a nossa testosterona elevada, que só traz benefícios. Sim. Claro que a gente pede todos os exames necessários para não ter risco nenhum. A gente sempre precisa fazer todos os exames muito adequados, exames de sangue, uma anamnese completa, exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem, exames de análise funcional, sempre para ver quais são as deficiências, tanto nutricionais como hormonais, e a partir daí a gente vai escolher a dosagem perfeita, a via perfeita para fazer terapia de reposição hormonal. Que a gente está falando de um implante hormonal. Implante hormonal. E tanto para a mulher como para o homem, né? Tanto para a mulher como para o homem. Eu fiquei encantado quando eu conheci nossos amigos, né? Sim. O grande de La Páscoa, né? O Wilson de La Páscoa. Eu vou convidar ele ainda para vir aqui, vocês vão ver. O Ferrarese, grande Ferrarese, né? Ginecologista aí, faz parte da equipe da Sotopele, né? Sim. Tem ainda da Sotopele, o nosso amigo querido lá. O André Vinícius. Paraibano. De Campina Grande. De Campina Grande. E curiosamente, eu tratei o pai e a mãe, que são médicos, do André Vinícius. Né? Ó, que curiosidade, né? Fazendo uma curiosidade maravilhosa, eu sempre perguntei, mas como você, naquele meio, a gente vai entrar um pouquinho no meio artístico, como que você conheceu o Pelé? Olha só, porque ele vai falar o time que torce, você já deve estar desconfiado. E como que ele conheceu tanta gente famosa? Olha só como foi o caminhar. É isso que é legal, é contar a história na medicina. E naquela época, né, eu fazendo emagrecimento, era um sucesso lá em Santos, sucesso, e eu tinha um paciente que virou amigo, e que era amigo do Pelé, muito amigo do Pelé, e que ele comandava o churrasco na casa do Pelé. Uma curiosidade é que o Pelé, Eduardo, o Pelé gosta que os amigos levem os apetrechos. Não levam a carne, não leva isso, leva a linguiça, leva o carvão, leva isso. Então ele gosta de ser bem servido e fazer uma fraternidade. E aí eu fui escalado para levar a carne, né? Aí ele me apresentou o Pelé e disse, doutor Eduardo é que trouxe a carne. Né? E aí ficamos amigos de cara ficamos amigos, e ficamos amigos irmãos, né? Cheguei até a morar na casa dele lá em Santos. Ele disse, Eduardo, ele morava mais em Nova York, e disse, o apartamento do Edinho era aqui, está aí vazio, entrega teu apartamento, fica aqui. Né? Olha que figura! E eu namorava, na época eu namorava a Helena Ramos, né? Uma atriz de cinema e tal, ia casar, faltava 6 meses para o casamento, né? E o casamento acabou. O casamento acabou no carnaval. Né? No carnaval ainda. Então é uma coisa muito engraçada, que envolve futebol, que envolve Santos. Né? Nós estávamos em Santos, né? Santos. A terra do Santos. E no carnaval, quando dizia assim,
uma música que dizia: agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso, alvinegro paiano, campeão absoluto desse ano. Santos, sempre Santos. Aí ela, para me provocar, dizia: Mengo. Aí foi um Mengo, aí foi 2 Mengo. No 5º Mengo, eu derrubei. Foi uma indelicadeza, mas estava todo mundo de fogo, de carnaval. Aí eu derramei um copo de uísque na cabeça dela. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Mas a gente se dava muito bem. No dia seguinte fui levar ela para Santos, para São Paulo. E ali disse: Eduardo, casamento não vai dar, mas a gente se dá tão bem, vamos continuar saindo. Vamos. Foi o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, porque eu continuei solteiro e não perdi a mulher. E nesses encontros de pós-namoro acabado, ela engravidou. E nessa época eu cheguei para o Pelé e falei assim: Rei, eu estou com um elefante branco na mão. Elefante branco? Sim. Ia casar com a Helena, apartamento aqui no Jardim, 1 por andar, e eu sozinho. O apartamento está pronto, decorado. Vamos inaugurar esse apartamento. Vamos inaugurar. Aí inauguramos o apartamento numa terça-feira. A minha sogra da época acabou de terminar o apartamento. Houve uma festa grande. Na mesma noite a gente foi para o Gallery, né, o famoso Gallery. Putz, você vai contar as histórias do Gallery. E depois, no dia seguinte, fomos para o Hipopótamo. Na volta, ele disse: Dudu, vamos dividir o elefante branco. Eu disse: como assim? Vamos dividir as despesas do apartamento. E ele veio morar com você? Veio morar com você. Morou eu, ele e a Xuxa 4 anos. 4 anos? 4 anos. Aí eu vi a verdadeira intenção dele, porque ele disse assim: eu não quero que a Carinha fique em hotel. Carinha é a Xuxa. Sim. Carinha. Eu não quero que ela fique em hotel, ela vai ficar aqui. Sim. E as despesas, eu sei que vão ser grandes, temos que dividir a despesa. Né? Sim. E aí foi maravilhoso. No 5º ano, ele comprou uma cobertura que ainda é dele, e aí eu mudei para a cobertura para acabar a reforma. Sim. Depois eu voltei para o apartamento. Olha Morei só. 15 anos nesse apartamento. Foi maravilhoso. Muitas festas, isso, aquilo e tal. Então, e comecei a conhecer os amigos do Pelé. Os amigos do Pelé, né? Muita gente se conhece, muita né? gente. Ó, pessoal, eu nunca vi um cara tão comunicativo. Uma pessoa, um médico tão comunicativo, com tanto networking na vida. Se você puder imaginar você não chegou perto. É o Dr. Eduardo Gomes. Assim, ele tem um networking, assim, desde a parte de artista, desde a alta nata da sociedade, até político e pessoas comuns. Assim, é tão grande, que fala: você conhece? Conheço, é meu paciente, é meu amigo. Daí eu falo: meu Deus. Maravilhoso. O que a gente leva da vida é isso, né? Sim. Esses momentos maravilhosos. A festa lá do São João, o forró lá em Campina Grande, né? Eu viajei o mundo com o Pelé, né? A gente ia para todo lugar e é uma coisa excepcional, né? Ele é muito mais conhecido lá fora do que aqui. Lá o povo reverencia ele em todo lugar. Onde ele chega é uma loucura, né? A gente vai pagar a conta já está paga. Já está paga. Eu lembro que eu conheci, faz tempo, né? Eu acho que fazem pelo menos uns mais de 10 anos, 10, 12 anos. Eu chamo o Dr. Eduardo Gomes de Duda. Duda, vem aqui, vamos almoçar comigo. Eu falei: tá bom. Né? Quando eu vou, é eu e mais umas 10, 15 pessoas, né? Eu já estou acostumado. Beleza, cheguei. Daí falou: quem tá vindo é o Pelé. Daí eu falei: meu Deus, Pelé, vou conhecer o Pelé? Porque a gente não tem, a gente como mistura um pouquinho o ídolo, a pessoa, né? E fala: nossa, pra gente chegar numa pessoa assim é muito difícil, né? Nossa, é uma simpatia, um amor. Nossa senhora, eu lembro até hoje. Extremamente simples. Faz questão de
falar com todo mundo. E eu do lado dele falei, putz, posso tirar uma foto? Acho que não tinha nem foto, não tinha celular na época, meio assim, não sei se eu tirei. Eu falei, nossa, incrível. É uma coisa maravilhosa. Ele é um gentleman, uma pessoa maravilhosa. E ficamos grandes amigos. Grandes amigos. Moramos 4 anos juntos, eu, o Pelé e a Xuxa. E depois você morou um tempo depois, né? Quando ele ficou solteiro, que teve alguma coisa, não foi também? Foi. Saiu nas capas de revista, jornal e tudo. Pelé e com um grande amigo, o Dr. Eduardo Gomes, eu falei, eu conheço ele. Era muito bom porque, como a gente vinha falando, o bom da vida são esses momentos, Sim. né? Os momentos agradáveis, é o que vale na vida. Né? A vida é muito tão curta, né? E é importante você viver intensamente. E eu acho que eu vivi intensamente e nunca parei de estudar, sempre depois eu fiz pós-graduação com a doutora Naslan. Sim. Depois que eu voltei da Romênia, eu fiz pós-graduação na PUC de Porto Alegre. Olha, né? ótimo. Eu fiz a especialização e fiz o pós-graduação com o doutor Yukio Moriguchi. Esse Moriguchi era um japonês que tinha 3 especialidades, tinha doutorado, mestrado, e ele comandava a pós-graduação e depois o mestrado na PUC de Porto Alegre. Né? Olha, que foi incrível. muito bom. Né? A gente aprendeu muito, né? E aí, como que foi? Porque eu nunca vi um médico ter tanta clínica no Brasil como o Dr. Eduardo Gomes. Ele fez um monte de lugar de clínicas, né? Até quantas clínicas você teve no Brasil? E por que você começou a ter em vários cantos? Isso Cheguei a ter 12 clínicas, né? 12 clínicas, pessoal. Mas olha só, isso faz parte da história, porque a doutora Naslan, ela queria vir para o Brasil e pedir asilo político aqui. Então nós combinamos e ela pediu para que eu montasse uma clínica em cada estado. Né? Nossa! Foi por isso que eu montei a maioria das clínicas nas principais capitais. Né? E ela não sabia se ela ficava na Bahia ou no Rio de Janeiro. Sim. Eram 2 lugares que ela ia escolher para ficar. Né? E estava tudo certo, a gente, acho que foi em 88, se não me engano, a gente ia tinha o Congresso Mundial, que era em junho, em maio ela morreu. Oh, meu Deus! Ela tinha quantos anos? Ela tinha 88 anos. Certo. E depois ficamos sabendo que ela foi assassinada. Porque descobriram aquele Ceausescu, aquele cara sanguinário, né? Descobriu que ela vinha para o Brasil e ia pedir asilo político. Eles mataram ela. E o congresso que teve em junho, eu não fui. Eu paguei tudo, mas não fui, porque eu tinha medo de chegar lá e uma coisa me disse para eu não ir. Sim. Mas se eu tivesse ido, eles tinham me apagado lá. Né? O cara era sanguinário, né? Esse tal Ceausescu, né? E a doutora Naslan... Olha só, a história que a gente está escutando é incrível. E a doutora Naslan é uma mulher incrível, maravilhosa. Todos os estadistas dos anos 60 para cá trataram com ela, reis, rainhas do mundo inteiro trataram com ela. E uma curiosidade é que o rei da Romênia, pouco antes, ele privilegiava a saúde e a educação. Então, todos os grandes cientistas da Europa, ele pagava peso de ouro para vir ensinar na Romênia, em Bucareste. Né? Como você compra um passe de jogador, Sim. ela comprava. Geralmente o cientista não ganha muito, né? Sim. E ele olha que incrível. comprava o passe. E como que foi esses 2 anos ficando com ela lá? Foi fantástico, porque na época o Parron era o maior cientista do mundo na época, né? E o rei trouxe o Parron para vir ensinar na Romênia. E a doutora Naslan,
ela sempre usava o chamado kit procaína. Ela gostava, ela era cardiologista, depois ela se tornou geriatra. E ela foi visitar um aluno dela que estava com a artrite gonocócica. Nossa! Né? Da gonorreia. Né? Sim. Ele estava entrevado numa cama e ela veio e trouxe o kit procaína. E colocou procaína nas grandes articulações, né? Deu uma injeção na veia de procaína, lentamente, e deixou 21 amporas de 5 ml de procaína pura, para tomar diariamente. No primeiro dia, ele se mexeu. No dia seguinte, ele andou. Nossa! E começou a se sentir muito bem os efeitos da procaína. E aí, ele foi procurar o doutor Naslan e disse assim: o que é que eu estou tomando que eu nunca me senti tão bem na vida? Ela percebeu que tinha alguma coisa a mais. E levou essas informações para o Parron. Sim. E ela, junto com o Parron, fizeram a procaína benzoica estabilizada, o Gerovital H3. Sim. Né? Colocaram o ácido benzoico para aumentar o tempo de permanência no organismo, fosfato de sódio para melhorar a penetração a nível cerebral e o beta-bisulfito de potássio para melhorar a penetração a nível celular. E tornou a procaína uma droga potente. Né? Potente. E o rei fez uma festa de alto nível com os embaixadores e as embaixatrizes, e a doutora Naslan e o Parron apresentaram essa nova medicação. Nossa, que fantástico! As mulheres, todas elas aderiram totalmente. Os homens, 80%. O homem é mais medroso, não. Minha mulher vai tomar, se ela se der, eu vou tomar também. Então isso foi fantástico, porque veio de cima para baixo. Por que a procaína, naquela época, alcançou o mundo? Né? Os grandes estadistas, reis, rainhas, por isso que ela veio de cima para baixo. Né? E uma época a procaína foi muito combatida porque eles não entendiam isso. Não entendiam, né? E como que era na Europa? Porque aqui no Brasil ainda se fala bastante. Ainda se fala. Na Europa, na Alemanha, é vendido em drogaria e tal, Sim. né? Normal, sem nenhum problema. Né? Os alemães sempre foram muito avançados. Né? Sim. E a doutora Naslan viajava o mundo. É uma coisa que eu esqueci de falar: nenhum médico no mundo recebeu tantas condecorações que ela teve. Todas que existem no mundo, a Rainha Mãe da Inglaterra, todas as condecorações que um médico deveria ter, ela teve todas. Ninguém chegou perto dela. E ela é uma mulher extremamente simples, mulher querida, grande amiga. E uma curiosidade é que eu fui visitar a Embaixada do Brasil e, conhecendo o pessoal lá, o embaixador, e tinha uma senhora chamada Maria, que era secretária-geral da Embaixada. Era uma romena que falava 9 idiomas. Nossa! Né? E quando eu disse para ela: doutor Eduardo, você veio fazer o quê aqui? Não, eu estou fazendo pós-graduação com a doutora Ana Naslan. Ela disse: não acredito. A Ana é minha amiga e irmã. Pegou o telefone e ligou na hora para ela. E disse: eu estou aqui com o doutor Eduardo, ele está fazendo pós-graduação com você, eu quero fazer a amizade de vocês dois. Amanhã vamos na sua casa tomar um chá da tarde. Meu e Deus assim do foi. céu! Aí eu fui, ela me apresentou, eu fiquei mais amigo da doutora Naslan. E uma outra curiosidade. Olha só como como outra... Deus coloca na nossa mão assim. E veja só, a doutora Naslan não bebia. Mas a Rainha Mãe, todo mundo sabe que a Rainha Mãe gostava de
tomar uma bebida. E quando ela vinha, todo ano ela ficava uma semana com o doutor Anaslan Romero. Todo ano. Né? E quando vinha, o avião vinha cheio de bebida. A doutora Anaslan não bebia, mas adorava servir. Devia ganhar presentes e presentes e presentes. Nossa, devia fazer, às vezes, banquetes, jantares. O caipira lá de Campina Grande, tomando champanhe francesa. Champanhe é aquela mais maravilhosa. Pierron, Villiglicot. Tudo, né? Champanhe cristal. Champanhe cristal fornecido pela rainha, mãe. Meu fantástico. Deus. Muitas vezes eu saía, depois ficamos muito amigos, e todo terminava o expediente, eu ia para casa dela, né? Aí a gente ficava conversando e ela me servindo uma champanhezinha. Eu ia andando para poder o álcool subir. Sensacional, né? Meu Deus. O meu bico começou a ficar refinado naquela época. Ó, eu falo que eu aprendi. Meu pai também gosta de tomar. Meu pai, infelizmente, faleceu o ano retrasado. Ele gostava muito de tomar bebida alcoólica, mas eu não tomava, eu fazia esporte e tal. E aí, quando eu conheci o Dr. Eduardo em 2002, num congresso, muito legal esse pequeno capítulo. Conheci o Dr. Eduardo em 2002 num congresso da ACAM, American College for Advanced Medicine. E em 2002 que a gente estava lá no congresso, daí o doutor Eduardo falou: você é brasileiro, você está aqui. A gente tinha um amigo em comum, né, que eu conheci depois, o Efraim, que estava também lá, o doutor Efraim Ozawa, que faz a pós-graduação da FAP de ortomolecular, um dos pioneiros nessa parte. E naquela época também a gente tinha um amigo que ele nos apresentou, que era o Júlio, né? O Júlio, E nós fizemos esse congresso, fizemos 15 anos seguidos. Sim. 15 anos seguidos. Então a gente sempre se encontrava 2 vezes por ano no congresso. E sentado ele falou: eu vou te ensinar como faz gerenciamento da sua clínica. Eu falei: gerenciamento da sua clínica? O que é isso? Né? Tinha acabado de me formar, né? Porque eu fiz residência em 98, 99, 2000, saindo em 2001, né? Em 2002 já estava num congresso internacional, estava lá com um monte de gente falando inglês e eu com a cabeça toda louca. E falei: vou falar de gerenciamento de clínica, como que a gente pode fazer, né? Como você atende o paciente, como você acolhe, como você faz ficha, como você prescreve, como você faz terapia endovenosa, intramuscular, tem anala, tem a procaína, tem não sei o que, tem não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu. Não, é simples, senta aqui. Daí ele pegou a cadeira assim: você vai fazer assim, 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 assado. Coloca em planta na sua clínica, que vai ser um sucesso. 6 meses depois, aumentei 700% o faturamento. Eu falei: pô, esse cara sabe tudo. Como gerenciar toda essa parte? Eu falei: meu Deus do céu, como eu tenho que crescer e evoluir. Cada ano a gente foi tendo essa amizade. E nessa amizade toda, ele falou que começou a apreciar as coisas maravilhosas na vida. Uma pessoa incrível, com pessoas incríveis que ele deve ter conhecido, né, que falam, que apreciavam uma boa comida e apreciavam, né, bebida alcoólica e vinho. Eu aprendi a apreciar vinho com ele e comer comida boa. Falando nisso, a gente vai jantar daqui a pouco, não é isso? Sim. Já tá, e depois a gente vai falar o que a gente vai fazer. Então, eu só tenho que agradecer bastante ele, esse intervalo que a gente conheceu. É brincadeira, né? O consultório dele fica aqui do lado do meu consultório antigo, 4 quilômetros. E precisou viajar para Las Vegas, cruzar o mundo para eu conhecer o Dr. Eduardo lá. Que incrível, a gente tem amizade, né, há 23 anos, 23 anos. E uma coisa bacana, para voltar a falar do Pelé, como o Pelé era generoso, né? Naquela época estava entrando em moda uma coisa um pouco bacana, que era o laser, né? O laser. E aí ele me levou para Nova York, né? Providenciou tudo, né? Uma reunião com o cara do laser, né? E
E eu comprei, não lembro na época se foi, acho que foi 6 aparelhos, um para cada clínica. Nossa senhora, e eu não tinha dinheiro para comprar. Ele adiantou o dinheiro, comprou os lasers e eu fui pagando parceladamente para ele. Meu Deus, então, você não tem ideia como é caro o aparelho de laser. Se vocês tiverem ideia, pesquisem um pouquinho. Nossa, uma fortuna. E eu 6 ainda? E foi maravilhoso. Ele sempre um cara na frente do tempo, muito amigo. Era fantástico. Uma coisa outra coisa interessante. 2 do Pelé. Os causos. Uma vez nós fomos num restaurante chinês chamado Dr. Mr. Chow. Mr. Chow. O maior restaurante, o melhor restaurante chinês do mundo. Né? Foi esse de Nova York que você falou? De Nova York. Essa história é assim, ó. E aí nós estávamos lá, né? O Pelé tinha um advogado que era muito seguro, e a gente estava com a turma, né? Chegamos lá, acho que umas 6 amigas, e mais o Samir, eu, o motorista do Pelé, que o Pelé, o motorista fazia parte da família. Da família. E mais um outro amigo e tal. E sentamos lá, e quando nós sentamos, daqui a pouco chega 4 garrafas de champanhe em cristal. Meu Deus. O Samir ficou apavorado, porque ele pensou na conta. Meu Deus! Pô, mas quem pediu? Quem pediu? Ele estava gaguejando. Quem pediu aquela champanhe? Aí veio o médico e disse, não, aquela mesa, aquele casal de japoneses, estão oferecendo para o Pelé a champanhe. Meu Deus! Então é uma cortesia. Aí o Samir chega, respirou. Bem, tomamos 6 garrafas de champanhe, maravilhoso e tal. E antes de sair, o casal japonês perguntou se podia ir na nossa mesa cumprimentar o Pelé. Então eles vieram na nossa mesa, e o Pelé muito educado, levantou, recebeu ele, abraçou, perguntou se podia tirar uma fotografia, tirou a fotografia, autografou para ele e tal. E o japonês deu um cartão dele para o Pelé. E foi embora. E a gente continuou a nossa festa. Sim. A festa, a conta foi imagina que foi uma paulada, né? E nós pedimos a conta. Não, a conta está paga. Meu Deus. Como? O Pelé se assustou? Paga? Uma conta tão alta dessa? Mas como? Mas quem pagou essa conta? Aquele senhor japonês, ele ofereceu essa conta para o Pelé. Né? Mas quem é ele? Aqui o Morita, o presidente da Sony. Meu Deus! Aí o Pelé ficou rindo, disse, meu Deus, que mancada que eu tive. Eu podia aí fazer uma parceria, ter um patrocínio e tal, né? E ficamos rindo ali na mesa e tal. Então isso foi uma coisa muito engraçada. Isso era comum a gente encontrar em qualquer lugar do mundo, encontrar pessoas que vinham reverenciar o Pelé. Nossa, né? É incrível. Era fantástico. Ele é incrível, né? Uma outra curiosidade era o seguinte: geralmente no final de semana a gente descia para a praia. Sim. Em East Hampton, que é o lugar mais chique que existe em Nova York, na praia. Na né? praia. Na praia. Tem até um seriado chamado Os Hamptons. Aqui a floresta, Sim, vai entrando na floresta aí depois chega uma casa, a casa maravilhosa, e depois da casa uma piscina e tal. Bem, uma coisa fantástica, né? E a gente se cotizava para comprar comida no final de semana. Todo mundo tinha que colaborar, ele fazia questão, todo mundo tinha que colaborar. Agora, olha aqui a antítese disso tudo.
As contas em Nova York, que eram pesadas, ele não deixava ninguém pagar, ele pagava. Quando outros não pagavam, o dono do restaurante oferecia, ele pagava a conta. Que era uma conta pesada, né? Sim. Mas a conta da praia no final de semana, né, que era uma quantidade pequena, ele fazia questão que a gente rachasse a conta. Olha né? só. É incrível, coisas assim muito interessantes. Né? E ele tem um coração muito generoso, muito amigo. E eu sempre estive do lado dele em todos os momentos. Teve um outro momento que a gente ia para essa cidade aqui no Uruguai, como é que chama? Punta del Este? Punta del Este. A gente foi acho umas 8 vezes seguidas para Punta del Este, passar o Réveillon e tal. A gente era muito amigo do Alexandre Grandene, então a gente fazia nossas festas lá, né? Nesses momentos que a gente ia para Punta del Este, a Xuxa ia, né? E com os amigos. Os amigos, eles não gostavam muito da Xuxa, sabe? Porque a Xuxa chamava muita atenção. Lógico, tal, é linda, né? É linda, maravilhosa. E eles era uma turma assim, diferente. Corporativismo, né? E nesse dia, a Xuxa não queria ir, porque não queria ir com eles. Sentiu que não estava fazendo parte. Aí ela simulou uma doença e tal, aí chamaram o médico. Eu estava aqui em São Paulo, e um médico do Guarujá foi lá atender, um amigo nosso até, e ele examinou e ela não tinha nada. Não tinha nada. Aí chamou o Pelé e disse, não, o médico tem que falar a verdade, né? Sim. Não, ela não tem nada. Né? Aí o Pelé ficou muito bravo, né? Muito bravo. Porque ele E não foi para a Punta del Este. Né? Não foi. Todo mundo foi. E eu fiquei com o Pelé para ficar junto com ele, para não ficar só. Né? Aí ficamos lá e tal, ela voltou para o Rio de Janeiro e foi uma... Tem muitas histórias para contar disso aí. Nossa, vai ter muito mais para a gente. E aí aconteceu um fato que ela foi embora para o Rio de Janeiro, Sim. depois se arrependeu e voltou. Nós estávamos em Santos, na época do Natal, né? Essa época do Natal. Aí o telefone tocou, disse, olha, estou aqui em São Paulo, descendo para Santos. Né? Aí o Pelé se mandou para casa do pai e da mãe. E me deixou na loja, que é uma loja chamada-se No Omo, moda masculina e tal, e ele me colocou na fria, me colocou lá para receber ela e eu ia dizer que não sabia onde ele estava. Né? E ela vem, chega lá e pergunta, e ele e tal, mas eu preciso falar com ele, porque eu preciso. Ela estava na manchete indo para a Globo. Indo para a Globo. Eu não sei se eu assino com a Globo ou não, se nós casamos ou não. Eu tenho que resolver isso com ele, decidir isso com ele. E eu falei, Xuxa, não sei onde ele está. Ela sabia que eu sabia, né? Aí ela foi pegar um táxi para voltar para o Rio. Ela estava do outro lado da rua e me viu no telefone. Eita. Aí sacou que eu estava falando com ele. Sim. Aí correu para lá. Não, você estava falando com ele, por favor, pelo amor de Deus, me conta onde ele está. E eu tive que contar. Sim. Né? Ele está na casa da mãe dele. Né? Aí depois eu me arrependi, eu liguei para ele e disse, olha, eu contei para a Xuxa que eu estava aí ela foi para lá, e aí saiu da casa da Xuxa, da irmã, enfim. São coisas. Aí passamos o Natal e passamos um Réveillon numa boate chamada Zoom,
Puta, essa é das antigas. Das antigas. E ainda hoje, né, e aqui em São Paulo tem o Espaço das Américas, que é do Alejandro Figueiredo, que é irmão nosso, né? A Zoom era do Alejandro. Todas essas casas de show eram do Alejandro. Na Copa de 90, Copa do Mundo de 90, Nossa. O Pelé estava namorando com a Flávia Cavalcante, Miss Brasil. Né? E nós ficamos no Hotel Excelsior. Toda a FIFA estava no Hotel Excelsior. Copa do Mundo de 90. 1990. Quando terminou a Copa, nós fomos para cá. Eu estava na escola militar, pessoal. Meu Deus. Aí nós fomos para cá do Alejandro, em Vigo, né? Que é onde se come o melhor peixe, os melhores frutos do mar. Talvez da Europa, é em Vigo. Né? Precisamos ir para lá então. Maravilhoso, maravilhoso. Então vivemos um momento assim grandioso. O Alejandro ainda hoje é nosso grande amigo. Alejandro tem casa em Acapulco, né? Uma casa maravilhosa em Acapulco, e faz grandes festas lá, só para os amigos íntimos, né? Sim. Esses cantores sertanejos todos estão sempre lá, né? Nossa, porque ele é o Espaço das Américas, aquela casa, Villa Country também é dele. Também é dele. Por isso que conhece, vai conhecendo um, vai conhecendo outro, fala de você, vai do outro, por isso que você tem um network assim fantástico. E muita amizade, muita alegria. Sim. E o Pelé sempre disse, a nossa turma, né? A nossa turma aqui não tem essa história de droga de jeito nenhum. Só pode tomar uísque ou vinho. Né? Uísque ou vinho. Porque o Pelé, outra curiosidade, ele não toma vinho. Ele não toma vinho? Não toma vinho. Me pergunta por quê? Por quê? Porque ele, quando tinha 12 anos, ele estava em Bauru e o vizinho dele era um italiano que importava vinhos em barrica e garrafava ali manualmente e enterrava o vinho. Né? E o Pelé foi engarrafando e tomando um colinho, o outro filho também, o filho do italiano, da mesma idade. O Pelé tomou um fogo, começou a passar mal, começou a vomitar. E ele chama o Dondinho, né? Chamou o Dondinho, e o Dondinho deu uma surra no Pelé, e ele ficou com pavor de vinho. E ele levou muito tempo para descobrir, porque todo mundo tomava vinho, o irmão dele tomava vinho, o pai dele tomava vinho, e ele não tomava vinho, porque... Aí ele lembrou. Olha como fica no subconsciente. E por que o uísque? Quando ele jogou no Cosmos, muito frio lá em Nova York, o médico dava conhaque ou uísque para tomar, para treinar. Imagina que você dizia que... Quanto tempo ele ficou lá no Cosmos? No Cosmos, eu não sei exatamente quanto tempo, né? Ele ficou um tempinho, né? Ficou. E depois que terminou o contrato dele com o Cosmos, ele parou de jogar, ele ficou como representante do Cosmos, né? Ele representava o Cosmos nos eventos. Embaixador. Ele ficou como embaixador. Nossa. Tá? E o escritório lá na Quinta Avenida, escritório maravilhoso, fantástico. Nossa, na Quinta Avenida ainda. Nossa. Escritório gigantesco da Warner. O escritório da Warner, porque a Warner era dona do Cosmos. Né? Sim. Warner Brothers. Nossa, né? tem história, hein? Tem história. E aí sempre tinha festas e festas. Eu vou contar mais uma. Para acabar essa aqui, vou contar uma que foi uma coisa interessante, né? O Pelé tinha um manager, né? Que cuidava da carreira dele, né? Um cara genial. Ele já tinha uma condição financeira boa. Aí com o Pelé ele ganhou muito mais. E ele que fazia os negócios, né? E o Pelé estava terminando o contrato com a Puma, que era um contrato de $6 milhões. Nossa Senhora. E o Xisto, conversando com a diretoria da Puma, né?
E os caras disseram assim, que seria muito importante que o Pelé viesse no casamento da filha do dono da Puma. Né? Porque se o Pelé fosse no casamento da Puma, ele ia dobrar o faturamento, ia cobrar 12 milhões de dólares. Né? E aí ele foi. E o Pelé estava com a Xuxa e ele não foi. Ele foi para São Moritz com a Xuxa, uma estação de esqui, e não foi para o casamento da... e eles perderam um patrocínio de 12 milhões. Já estava acertado. Os diretores... Meu Deus! E esse foi o motivo porque o Xixo saiu. O Xixo já estava com o Pelé, tinha uns 12 anos, né, por aí. Tinha ganho muito dinheiro, ele ganhava 10%. E aí ele ficou assim, falou, Eduardo, contou para mim, eu adoro o Pelé, gosto muito dele, mas é muito difícil trabalhar com ele, ele é muito cabeça dura, muito cabeça dura. Então esse caso foi um, porque ele podia ter passado lá no casamento com a Xuxa, uma mulher linda, maravilhosa. Ia fazer um sucesso. Foi um sucesso ali, faturava 12 milhões de dólares. E depois ficava uma semana depois. E esse foi a gota d'água, e o Xisto falou assim, e era muito interessante. E tem muita história, né? Muita história. E a gente vai lembrando das histórias, né? Nossa Senhora, uma mais uma maravilhosa que a outra. Na França, eu lembro que teve nessa época eu não estava lá. Eu estava vendo um festival de cinema na França, né? E tinha um evento com Pelé em Paris. E estava no mesmo hall. Meu Deus. Coisas grandes. Resultado, me inchou o evento acabou o evento. Porque o evento, todo mundo foi para o evento do Pelé. Do Pelé, lógico, com certeza. Com Incrível, sua celebridade mundial que é. Então tem essas coisas maravilhosas. E a gente sempre, eu também nunca, sempre priorizei a minha profissão. Sempre fazendo pós-graduação. Porque nesse meio, nossa, você ia para expoentes para trazer o que tinha melhor no mundo, né? Eu acho que que nem eu, quando vou, eu aproveito para cada local que você vai, mesmo com o Pelé e tal, você vai conhecer os expoentes de lá e acaba fazendo intercâmbio e fala, o que você faz, o que você está fazendo? Provavelmente você fazia o mesmo, né? Lembra que participamos, eu trouxe o Dr. Robert Bradford para vir treinar minhas enfermeiras aqui, né? Para aprender a fazer a microscopia. Campo escuro, né? Sim. E o HLB. E o HLB. Né? Eu trouxe ele depois, né? Acho que eu trouxe ele em 2006 ou 2007. Então, eu trouxe, e depois você trouxe, aí a gente fez um bem bolado, e trouxemos ele de novo para cá. Para quem não conhece, o Bradford é um cientista, um biólogo americano que desenvolveu toda uma parte de microscopia, tanto de campo escuro, que é chamado High Resolution Blood Morphology, junto com um microscópio que ele fazia com difase, e depois um exame específico da gota coagulada. Uma era gota viva e a outra era coagulada. O coagulado tinha o nome dele, HLB, Hayden, Leclerc e Bradford. Eram dois franceses e depois ele o americano. Então ele desenvolveu 83 morfologias e comparou com 147 riscos de doença. E ele falava ao mesmo tempo como fazia o diagnóstico, como fazia o acompanhamento do paciente e o tratamento. A gente acabou de fazer um monte de tratamentos deles que a gente fazia endovenoso, né? Isso. Então a gente sempre tinha o que existia de melhor. A gente ia nesses congressos da ACAN, a gente ia buscar tecnologia. Para a gente buscar o que tinha de melhor, né? Então a gente, depois da Romênia, eu fui fazer pós-graduação
o Moriguchi na PUC de Porto Alegre para avançar, aperfeiçoar. Hormônio, fiz o curso, depois o pós-graduação com o Ítalo Rachid. Com o Ítalo Rachid. Né? Da longevidade saudável, né? Sim. Que é um grande a gente vai pegando todos os expoentes, tanto aqui no Brasil como de fora. E eu lembro que na época a gente ia não era só a CAN, tem a Function Medicine, a Environmental Medicine e a A4M, que é Anti-Aging American Academy. Então é muito interessante como a gente vai procurando e inovando para a parte dos pacientes aqui, né, no Brasil, e trazendo novidades em termos tanto de tratamento, como de aparelhagem, como de exames, porque é um conjunto de sistemas que a gente faz. E foi muito incrível que na época em que eu comecei, ninguém faz isso e nunca fez, né? Ele abriu a clínica dele inteira, desde a parte financeira, porque ninguém abre, desde a parte financeira até a logística. Vem aqui na minha clínica que eu vou abrir tudo, pode perguntar tudo que a gente vai passar para você. Todos os soros que nós fazíamos. Todos os soros, todos os protocolos, como atende, como que é o exame de sangue, como que é o perfil, quanto que eu cobro, como que é a parte dos contratos, tudo, só pegar aqui. Daí eu falei, meu Deus do céu, tanta informação. Porque nós fazíamos o que existia de melhor no mundo. Melhor. Que a gente ia lá na CAN buscar o que existia de melhor, né? E quando não, trazíamos um mestre, um expoente para vir ensinar a gente. Para vir para cá. Né? É o que a gente quer fazer durante esse período. Faz umas 3 semanas a gente trouxe um dos grandes pesquisadores de células-tronco para aqui no Brasil para dar uma aula para a gente, o que está se fazendo lá fora, para a gente entender para que caminho que vai seguir a medicina do futuro. Vai ser legal, que acho que ele vai vir em abril, a gente vai gravar um podcast com ele, bem interessante, falando de stem cells, de células-tronco, o que é exossomas. Vai ser muito, muito importante, como você tem que preparar o paciente para receber. Então foi muito importante essa fase aí. A gente vai convidar o Dr. Eduardo Gomes para mais vezes aqui. Vai ser um prazer grande. Para estarmos com a gente. Tem assunto. A gente só deu um expoente para vocês conhecerem. Por que a gente não continua mais? Para vocês terem curiosidade. Entendeu? Para você gostinho de querem mais. Ele só falou uma parte da medicina. Ele não falou toda a parte de tratamentos, como que ele elaborou. A gente já falou da parte de terapia de reposição hormonal aos implantes e falou da parte do HCG inicialmente e de procaína. E o resto que ele tem? Dieta do grupo sanguíneo, terapia endovenosa, terapia intramuscular, os protocolos por via oral. Olha quanta coisa a gente tem que aprender, né, nesse período. Então eu vou deixar aqui do gostinho de quero mais. Tá? Porque senão a gente demora mais, você fala, não vou continuar. Não, vai sim. Vai que a gente vai trazer o Dr. Eduardo Gomes aqui para mais das curiosidades de como que ele foi avançando. Porque ele foi um dos pioneiros. Se a gente pensar em 1977, ninguém se falava disso em 1977. Eu sei porque meu pai se formou em 54. Ele é generalista. E até na época, em 2001, eu levei meu pai para fazer 2002, a parte de automolecular com o Efraim. Eu falei, pai, vem comigo. Meu pai já tinha quase 70 e poucos anos. E daí ele falou, nossa, o mundo. Se a gente pensar em 77, que foi 25 anos antes, começou um expoente que não tinha pouco conhecimento de tudo, né? Até a gente falar de exames laboratoriais e tudo, não tinha tanta coisa, né? Eles já estavam bem na frente, né, de trazer todo um protocolo, saber como mudar, tanto a parte que a gente fala hoje de estilo de vida, como é importante e como muda a situação final. Faz as últimas considerações. Lembrar daquele nosso amigo da Câmara Hiperbárica, né? É verdade, o chinês, né? A gente iniciou isso. A parte de câmara hiperbárica a gente já trouxe faz muito tempo. Eu tinha câmara hiperbárica aqui no nosso instituto, acabou reformando, tirei, mas eu vou colocar de novo a câmara hiperbárica, que é muito, muito importante.
Então, é isso aí. Eu acho que, como a gente falou no começo, o bom da vida é isso, né? Os momentos, poder ajudar os amigos, sempre que puder. A gente sempre que pode ajuda os amigos. Sim, é isso que eu aprendi bastante com ele, generosidade. Generosidade, é isso aí. E nós aprendemos que o maior segredo da vida é agradar a Deus. Sim. Agradar a Deus. E, de fato, escrito por Deus, em Provérbios 27:11, Deus diz assim: aplica-te a sabedoria, meu filho, e alegra meu coração. Com certeza. E em Provérbios 23:15 e 16, no 15 ele diz: se teu coração for sábio, alegrar-se-á contigo o meu coração. E no 16 ele diz, Deus diz para você: meu íntimo se alegrará quando teus lábios falarem o que é reto, falarem o que é sábio. Ó, e a gente vai deixar para a próxima, para vocês ficarem bem curiosos, que toda vez que a gente brinda, tem uma frase fantástica, mas vai ficar para a próxima. Vamos ficar curioso. Meu grande amigo, gratidão. Pessoal, vamos fazer outros podcasts com ele, que não acabou não. Se a gente ficasse falando aqui, horas, pelo menos umas 3 a 4 horas. Eu vou deixar vocês curiosos e semana que vem temos outro convidado especial para vocês.